bem-vindos à nossa aula de hoje, que vai tratar sobre habilidades essenciais dos negociadores. Eu sou o Eduardo Ribeiro, sou engenheiro civil de formação e trabalhei no McDonald's por quase 20 anos. Hoje eu sou professor universitário e também presto consultoria nas áreas de desenvolvimento gerencial para diversas empresas de porte. Nós vamos falando sobre esse tema de habilidades essenciais dos negociadores. Eu quero, antes de entrar no tema, no escopo da aula, mostrar para vocês a agenda desse nosso curso de hoje. Vamos então falar sobre a agenda, os temas que nós iremos tratar hoje. Vamos tratar as características ideais do negociador, o uso da assertividade. As pessoas são diferentes, então como negociar com cada uma delas? Os estilos de personalidade e como reconhecer esses estilos e como agir com cada um deles. Como influenciar o outro através de ideias e argumentos. A regra de ouro versus a regra de platina. Como descobrir as necessidades e o interesse da outra parte. Como fazer perguntas usando a técnica 2 por 1, criar um clima de confiança através de empatia e rapport. E o nosso grande pecado capital, que é não criticar ou apontar falhas no outro negociador. Antes que nós demos a entrada oficial nessa aula, eu gostaria de perguntar que vocês pensassem um pouquinho. Quais são as características ideais de um negociador? Pensem um pouquinho. No seu conceito atual, quais seriam as características, qual deveriam ser as características ideais de um negociador? Eu diria a vocês que, no meu ponto de vista, as características ideais de um negociador são uma postura adequada, criatividade, gosto pelo planejamento. Ninguém pode ir para uma negociação sem ter planejado essa negociação antes. Ser orientada por metas. Você vai para uma negociação tentando o quê? Atingir algum tipo de objetivo. Há aquilo que você deseja e há aquilo que você objetiva. São coisas diferentes. Vamos estar vendo o que é isso. O que é desejo e o que é realmente necessidade. Ter atributos de ator e atriz. Porque se você vai ter que se relacionar com pessoas que são diferentes de você, talvez você tenha que atuar como ator ou atriz. Para o quê? De alguma forma, causar empatia e trabalhar o rapport com cada uma dessas pessoas. Ter autoestima. Imagina um vendedor que não tem autoestima, ou uma pessoa que vai negociar que não tem autoestima. Como é que ela vai conseguir negociar com alguém? Certamente vai ser um perdedor. Ter audácia, porque muitas vezes você não tem todas as informações que você precisa. Então você precisa ser o quê? Um pouquinho audacioso para tentar o quê? Levar essa negociação para o seu lado. E muitas vezes o seu lado é o lado do cliente também. Porque existem algumas negociações, como nós vamos ver numa segunda aula, que vai falar sobre negociações perde-perde, perde-ganha, ganha-ganha. A capacidade de atuar em condições de incerteza. Como eu falei, nem sempre você tem todas as informações. E se o cliente lhe faz alguma pergunta, ou se o seu interlocutor faz alguma pergunta em que você não pensou nessa pergunta, como é que você vai agir naquele momento se você não tem certeza do que fazer? E também o uso de assertividade. Você tem que usar de afirmações, você tem que transmitir segurança para aquela pessoa com que você está falando. Imagina um vendedor que chega para fazer algum tipo de negócio com algum cliente e mostra logo as tabelas de preço e já vai logo falando em seguida, olha, isso é só tabela, temos algum desconto aí. Que tipo de segurança ou de assertividade essa pessoa está passando àquela pessoa que está do outro lado da mesa, ou não do outro lado da mesa, mas simplesmente conversando com você, tentando fazer algum tipo de negócio? Os negócios sempre têm que entender, uma negociação deve sempre tender para o ganha-ganha, mas nem sempre é possível o ganha-ganha. O ganha-ganha teria umas negociações mais difíceis que nós teríamos. Normalmente, as negociações, a maioria das negociações, vão ser de perde-ganha. Mas, claro, o nosso objetivo é que os dois saiam satisfeitos. Mas isso talvez sejam 20%, no máximo 25% das negociações conseguem ser ganha-ganha. Vocês viram rapidamente com a professora Eliana Sader o conceito de assertividade. Aqui na aula de habilidades essenciais de um negociador, nós vamos ver o conceito de assertividade sendo utilizado para a pessoa do negociador. Porque assertividade é uma coisa só, mas ela tem que ser usada de diferentes maneiras para diferentes pessoas. É uma coisa que nós vamos trabalhar muito nessa aula. As pessoas são diferentes, então você tem que negociar diferente com cada uma das pessoas que você está negociando. Você nunca deve negociar como você gostaria que negociassem com você, mas sim como o outro gostaria que negociassem com ele. Vamos ver então o que é assertividade pelo dicionário Wise. Assertividade é a qualidade ou condição de quem é assertivo.
A pessoa que faz uma asserção, uma afirmação positiva ou negativa, do qual assume inteira validade. Afirmação esta que é feita com muita segurança e cujo teor inspira crença profunda. Essa é a definição de assertividade pelo dicionário Wise. Como eu falei, assertividade é uma coisa só, está aqui no dicionário. Mas você vai ter que utilizar assertividade de maneiras diferentes para pessoas diferentes. Quando nós falamos de maneiras de pessoas diferentes, vamos entrar num campo chamado de programação neurolinguística, que define 3 tipos de comportamento para algumas pessoas. O comportamento de uma pessoa ser mais visual, que recebe estímulos mais pela visão, de uma pessoa sinestésica, que recebe estímulos mais por sensações, por emoções ou contato, e as pessoas que são auditivas, que recebem estímulos ou que são melhor convencidas por estímulos auditivos. Vamos ver um pouquinho quais são as frases típicas de uma pessoa que tem uma característica mais visual. Você vai escutar coisas saindo assim da boca dessas pessoas. Eu não consigo ver o que você quer dizer. Veja, eu não consigo ver o que você quer dizer. Estou olhando atentamente para a sua ideia. Nós temos o mesmo ponto de vista. Mostre-me o seu ponto de vista. Olhe com muito cuidado para esta proposta. Eu posso ver a cor do dinheiro. Isto aqui ainda está meio nublado para mim. Então essas são frases típicas de uma pessoa com características visuais. Então você já pode começar a identificar qual é o tipo de estímulo que você vai utilizar com essa pessoa. E se você tem uma pessoa que é sinestésica, quais serão as frases típicas de uma pessoa sinestésica? Eu entrarei em contato com você. Eu posso pegar esta ideia. Segura aí um segundinho, por favor. Eu sinto calafrio só em pensar nisso. Eu sinto calor nas suas palavras. Eu posso sentir o cheiro do dinheiro. Vejam que o anterior ele podia ver a cor do dinheiro. Esse sente o cheiro do dinheiro. Este negócio não está me cheirando bem. São o quê? Sensações. E quais seriam as frases típicas de uma pessoa que é estimulada pela audição? Algo me diz que este é um bom negócio. Algo me diz que este é um bom negócio. Isto é grego para mim. Isto não passa de conversa fiada. Eu posso ouvir o tilintar das moedas. Vamos fazer. Um podia ver a cor do dinheiro, outro podia cheirar o dinheiro, e esse ele escuta o barulho do dinheiro. Precisamos entrar no tom da conversa. Este acordo é como música para meus ouvidos. Então essas são frases típicas das pessoas ou visuais, ou sinestésicas, ou auditivas. Então, ainda falando sobre pessoas auditivas, sobre pessoas visuais, sinestésicas e auditivas, fazendo um resumo, como influenciar cada uma dessas pessoas? Primeiro, com clientes visuais, mostre e fale. E mostre muito mais do que fale. Com clientes auditivos, faça perguntas. Faça com que ele fale, com que ele escute a própria voz dele, respondendo algumas perguntas ou fazendo perguntas para você. E também fale. Essas pessoas querem escutar o que está sendo proposto a elas. E com clientes sinestésicos, fique em contato com as emoções dele. Sempre o deixe sentir as coisas. Por exemplo, se você vai mostrar uma proposta para um sinestésico, você tem que pegar a proposta com carinho, abrir cada folha, passar a mão em cada folha, apontar os detalhes daquela folha, porque você vai estar demonstrando que você trata as coisas com uma determinada emoção, com carinho, que você está interessado em fazer com que ele realmente entenda o que está naquela proposta. Professor, interrompendo sua aula aqui rapidamente, o senhor acabou de falar, né, as pessoas são diferentes, né, recebem informação de modos diferentes. Temos os sinestésicos, os visuais e os auditivos. Colocados numa situação de necessidade rápida de negociação, como é que a gente percebe rapidamente com que tipo a gente está lidando? Para você perceber rapidamente uma primeira informação, se você pega uma pessoa que é visual, você vai entrar na sala, no ambiente que você estiver negociando, ele vai olhar para você e vai dar uma medida em você. Ele vai olhar o seu sapato, a sua calça, se combina a sua gravata com a sua camisa. Então o visual vai dar essa indicação visual de estar olhando para você, percebendo como você está.
O sinestésico ele vai chegar já te cumprimentando, te abraçando, ele vai tocar. E o auditivo ele vai fazer perguntas sobre você, quem é você, o seu nome, e vai fazer algum tipo de questionário com você. E vai falar assim para você, me mostra a proposta. Ele vai vai falar, me fala a proposta. Entendi. O me mostra a proposta seria o visual. O visual é pedir, me mostra a proposta. Aí o auditivo me fala a proposta. E o sinestésico provavelmente ele vai, que sensações eu vou ter com essa proposta que você vai me mostrar, vai me falar. É que essas informações parece que às vezes ficam, a gente é destreinado para percebê-las, né? Então é uma questão de ficar atento ao sinal que você está recebendo. Né? Sim. Perfeito. Só quando você tem ciência de que existe, você consegue ter a consciência do que está ocorrendo. Perfeito. Muito obrigado, professor. Ok. Existe uma pesquisa mundial que percentualiza a divisão das pessoas entre visuais, sinestésicas e auditivas. E ela diz que 50% das pessoas são convencidas por estímulos visuais, 10% por estímulos auditivos e outros 40% por estímulos emocionais, sinestésicos ou de contato. Tendo isto em mente, como é que eu venderia alguma coisa para diferentes tipos de pessoas? Imagine que eu tivesse que vender um carro para uma pessoa visual. O que ela deveria estar recebendo de informação? O catálogo do carro, os gráficos de performance, mostrar para ela todos os benefícios, mas mostrar, não falando, mostrar realmente, mostrando por escrito para ela, talvez até através de fotografias, os benefícios que aquele carro vão trazer para elas. E se eu tivesse que vender um carro para uma pessoa sinestésica? Eu teria que mostrar para ela as emoções que ela vai ter com a compra daquele carro. Então veja, eu compro por exemplo, uma Chevrolet Blazer. Por que comprar uma Chevrolet Blazer? Para poder passear com a família, para estar em contato com os meus filhos, para estar em contato com a natureza. Então quais são os benefícios que esse carro vai trazer para ela? Quais são as emoções que esse carro vai trazer para ela? E se eu tivesse que vender um carro para uma pessoa auditiva? Eu teria como que jingles, a música, mostrar para ela ou deixá-la escutar o barulho do motor. Se o carro tem uma abertura e um fechamento de uma porta silencioso, abrir e fechar esta porta. Veja como ele é silencioso. Ligar o motor e ficar dentro do carro, que muitas vezes não é que precisa ter barulho para o auditivo. O silêncio também é importante para ele. O não ter barulho já é um estímulo auditivo também. E a sonorização do automóvel. Olha como é legal a sonorização desse carro, original, e já vem de fábrica com todas essas características de qualidade. Faça-o ouvir depoimentos de pessoas que compraram aquele carro. Então vejam, é o mesmo produto, é carro, mas para um eu vou dar estímulos visuais, para outro estímulos emocionais e para outros estímulos auditivos. Então vejam, eu quero vender a mesma coisa, mas eu tenho que vender não o que eu quero vender e com aquilo que eu valorizo, mas sim com o que o outro valoriza, e assim sim eu consigo fazer negócios. Nós estamos falando que existem pessoas diferentes, e nós vimos, de acordo com a programação neurolinguística, com os estudiosos de programação neurolinguística, que existem 3 tipos de pessoas: as sinestésicas, as visuais e as auditivas. Falando ainda sobre pessoas diferentes, vamos falar agora de pessoas com personalidades diferentes. Mas de onde vêm essas personalidades diferentes? Para que a gente possa entender os 4 tipos de personalidade, vamos falar também, em primeiro, dos 4 tipos de comportamento das pessoas. Primeiro, nós temos aqui as pessoas que são puro controle. São pessoas que controlam suas emoções, são orientados para tarefas, gostam de fatos concretos, não jogam com a intuição, são formais, sérios, impessoais, precisos e específicos. São pessoas controladas e que vão levar a algum tipo de personalidade. Um outro tipo de comportamento é o que nós chamamos de pessoas emocionais. São aquelas pessoas que assistem Ghost pela 10ª vez e choram. São aquelas pessoas que, quando tem um jogo da Copa, convidam todo mundo para sua casa. Tem rojões, tem bandeirinhas, estão todas uniformizadas.
São fáceis de conhecer essas pessoas. São sensíveis, abertas, emotivas, são pessoas amigas, são informais, jogam muito com a intuição, são orientadas para o social e gostam, dão importância ao relacionamento. Por outro lado, nós temos ainda pessoas que são reflexivas, são pessoas quietas, normalmente falam baixo essas pessoas, são reservadas, elas pedem, não mandam, são vagarosas, delicadas, são pessoas excelentes para se trabalhar em equipe, porque não criam conflitos, são cooperadoras, passivas e evitam riscos. Por outro lado, temos ainda as pessoas consideradas dinâmicas, são pessoas assertivas, gostam de correr riscos, mandam, não pedem, são autoconfiantes, são pessoas irrequietas, impacientes e são pessoas decididas, só que muitas vezes decidem pela emoção. Se nós pegarmos esses 4 comportamentos e colocarmos num gráfico, nós vamos ver que desses 4 tipos de comportamento vão surgir 4 tipos de perfil, ou 4 estilos de personalidade. Uma pessoa que estaria ali entre reflexiva e emotiva, nós vamos denominá-la de uma pessoa afável. E daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês quais são as características de uma pessoa afável e como trabalhar com essa pessoa. Então, aí se eu tenho uma pessoa que é reflexiva e controle, né, ela é uma pessoa metódica, que gosta o quê? Das regras, gostam de ver item por item, fazem perguntas detalhadas. E um outro tipo de pessoa, que depois está ali entre o controle, a pessoa que é, ao mesmo tempo ela é dinâmica, e ao mesmo tempo ela gosta de ter o controle. É o que nós chamamos de obstinado. É que essas pessoas são difíceis de negociar com ela, porque elas gostam de manter o controle e são muito rápidas, têm muita velocidade. E o outro tipo de pessoas são as pessoas sociáveis, que estariam ali no quadrante, entre umas pessoas que seriam emotivas e dinâmicas. Vamos conhecer um pouquinho, ou dar exemplos a vocês, de quem seriam algumas pessoas no nosso dia a dia, que poderiam estar ou serem afáveis, ou serem sociáveis, metódicas ou obstinadas. Uma pessoa sociável. Um exemplo de uma pessoa sociável é a Dercy Gonçalves. Outros exemplos também de pessoas sociáveis são apresentadores de televisão, pessoas expansivas, pessoas que gostam de de se relacionar com muitas pessoas. São pessoas que se você pegar um vendedor, vendedores normalmente são pessoas sociáveis. E quem é a pessoa mais importante para um sociável? Ele mesmo. Por quê? Ele gosta de ser reconhecido, ele gosta de ser o centro das atenções, ele gosta de ser o foco dos holofotes. Então ele é uma pessoa que gosta de estar o quê? Gosta de aparecer, ele valoriza isso. Então quando você negociar com uma pessoa que tem essa característica de sociável, ou a pessoa que você identificou que essa pessoa é uma pessoa sociável, você tem o quê? Demonstrar interesse por essa pessoa. Além de demonstrar interesse por essa pessoa, apoie suas ideias, por mais malucas que sejam. Naquele momento, num primeiro momento, concorde com suas ideias, para depois o quê? Contornar e colocar as suas ideias. Mas num primeiro momento apoie. Não apresse a conversa. A pessoa sociável, ela gosta de falar. E ela gosta que você dê tempo a ela, para ela falar até muitas vezes de coisas que não são ligadas à negociação. Ela começa a falar do sítio dela que ela tem lá em Aldeia da Serra, ou em Mariporã, não sei aonde. Deixa ela falar. Dê esse tempo a ela, deixa ela enaltecer as vitórias e as conquistas que ela teve. Depois você retoma para o escopo geral da negociação. Não apresse a conversa. Não, faça um resumo por escrito. Por quê? Você tem que fazer um resumo por escrito de uma pessoa sociável. Normalmente ela falou muito. E ela muitas vezes falou e pouco escutou o que você falou. Então, no final da negociação, ok, os pontos que ficaram fechados nesta nossa negociação e que vão ser colocados no nosso acordo por escrito são esses e esses. E faça ela ler aquilo. Para que possa o quê? Acontecer, para que possa, num futuro, ela se lembrar do que realmente ficou acertado. Porque muitas vezes as pessoas sociáveis falam tantas coisas que acabam não lembrando. Somente por escrito é que você vai conseguir essa lembrança ser resgatada. Um outro tipo de personalidade é o afável. Um exemplo de afável, o nosso ex-presidente,
o Itamar Franco. São pessoas amigáveis. Você tem que ser amigável com ela durante o tratamento. Tente uma aproximação pessoal, porque normalmente essas pessoas tendem a ser desconfiadas. Você tem que desenvolver credibilidade. Você tem o quê? Fazer com que o primeiro momento dessa pessoa com você é não acreditar em você. Não é nem não acreditar, seria não confiar. Você precisa o quê? Construir um relacionamento para construir confiança para depois negociar. Porque a base, não só de uma negociação com o afável, a base de uma negociação saudável é as pessoas confiarem uma na outra. Se você pegar... por que não existe negociação lá na Palestina? Porque um não confia no outro. Um fala que vai parar de guerrear, o outro no outro dia solta uma bomba. Então, quando não existe essa confiança, não existe negociação. E o afável é uma pessoa que precisa de confiar em você para que conseguir fazer uma negociação com você. E não faça grandes revoluções. São pessoas que têm tudo lá, é aquilo que você pediu, é aquilo que ela fez, e vamos tocar dessa forma, porque dessa forma eu confio. Então são pessoas que você não deve... Ok, está fechando a proposta daquilo, mesmo que você tenha uma ideia maravilhosa, feche com aquilo que você já tem. Se você fizer uma grande revolução, talvez essa pessoa precise de ir, já não é mais hoje, já é a semana que vem, talvez ela acabe nem fazendo negócio com você. Um outro tipo de pessoa, uma outra personalidade, é o metódico. Um exemplo de metódico. Um exemplo de metódico seria aqui o nosso Eduardo Suplicy. Uma pessoa recatada, com uma pessoa metódica que é organizada. Um exemplo de uma pessoa metódica. Você entra no escritório dela, a mesa toda arrumadinha, a pasta dela toda arrumadinha. Se você for no armário dela, tem lá as camisas de cor, as brancas, as azuis, as pretas, tudo organizado. Uma pessoa que preza pela organização e por ter uma rotina diária. Com essas pessoas, você deve ir devagar numa negociação, porque ela precisa entender o que você está falando, talvez perguntar mais uma vez, para que ela possa o quê? Ver se aquilo está dentro das possibilidades dela. Evite também com esta pessoa surpresas de última hora. Ela não gosta de que você saia daquilo que foi combinado. Ela não gosta de sair da rotina. Então é outro cuidado que você tem que ter ao negociar com uma pessoa metódica. Com uma pessoa metódica, você tem que trabalhar com números. Você não pode falar para ela, mas o potencial disso é muito forte. Não, ela vai te perguntar, qual o potencial? Em que data vamos atingir este potencial? Quais são as garantias que eu tenho sobre esse negócio? Onde está escrito neste contrato que a garantia é de 31 dias e não de 30 dias? É uma pessoa que vai buscar todos os detalhes. A pessoa metódica, ela é uma pessoa detalhista e ela vai te exigir isso. Se você não tiver esses detalhes, ela vai interromper, muitas vezes vai interromper a negociação. Porque assim como o afável, ela precisa se sentir segura também nessa negociação. E não seja emocional. Você não vai convencer um metódico falando, olha, esse negócio é maravilhoso, a cor disso é maravilhosa. Você não consegue convencê-la pelo lado emocional. Normalmente a pessoa metódica, ela também não é. Ela não tem o seu lado sinestésico desenvolvido. Então você precisa ter, com essa pessoa, ser um pouco mais frio, formal e ter as informações que ela precisa. E uma pessoa metódica, quando ela te pergunta alguma coisa e você não sabe, a melhor resposta que você tem que dar para ela é, não sei, vou buscar informações e amanhã, às 10h32 da manhã, você pode acessar o seu e-mail, que lá vai estar a informação. É isso que ela precisa, a segurança e a crença que você vai cumprir aquilo que foi tratado. Que nada vai ser mudado com relação àquilo que foi tratado. Qual seria um exemplo de obstinado? Os grandes empresários, grandes líderes políticos, são pessoas obstinadas. Um exemplo de um grande empreendedor, aqui, Bill Gates. Bill Gates é um exemplo de uma pessoa obstinada. O obstinado, ele se julga em alguns momentos, no bom sentido, ele se julga um Deus. Ele sabe tudo. Ele é a pessoa que detém as informações e que tem o melhor raciocínio com as informações possíveis. Com pessoas obstinadas, que você reconheceu que ela é uma pessoa obstinada, vá direto ao ponto. Essa pessoa não é que nem o sociável. Ela quer que você vá lá, fale, estou aqui para isso, isso, isso e isso.
os pontos que nós vamos ter que debater são esse e esse. Vamos ao primeiro. Pum, ok. Tempo para o primeiro e vamos. Vá direto ao ponto. Segundo, fale em termos específicos, sem divagações, sem o que você... Ele não quer saber o que você acha, ele quer saber quais são os fatos que você... Você pode até ter o seu raciocínio em cima dos fatos, mas sempre em cima de fatos. Ele não quer saber a sua opinião empírica sobre o assunto. Ele vai te colocar para fora da sala em poucos minutos, ou vai atender uma ligação, ou vai ligar para olhar para o computador, porque você não está ali agradando muito a ele. Seja organizado, rápido e objetivo. Imagina você um obstinado que fala assim, você tem aí o contrato para eu assinar agora? Ah, eu não trouxe, esqueci, saí, acabou. Uma pessoa, imagina como você não tem essa informação. O metódico ele vai até te perguntar e vai dar um tempo para você resgatar a informação. Esse aqui vai te dar uma lição de moral. Por que você não tem essa informação? Por que você não se preparou melhor para vir falar comigo? Eu não vou perder meu tempo com quem não está preparado. Vou atender o outro, me desculpa. Eu vou marcar uma nova data para você que pode ser daqui a 6 meses. Seja pontual. Pessoal, se você não for pontual com um obstinado, ou ele não vai te atender, ou se ele te atender, antes de você falar o que você quer falar com ele, ele vai te dar uma lição de moral. Então, seja com um obstinado, pontual. E pontual, muitas vezes chega... Pontual é pontual, mas chega uns minutinhos antes com ele. Dê o máximo de opções. Se você for falar com o obstinado e falar para ele que a melhor, na sua opinião, a melhor opção é aquela e aquela que ele deveria comprar, com certeza não é essa que ele vai comprar. Para um obstinado, você precisa dar opções. Imagina que você quer vender um 4 para um obstinado. Você tem que falar, olha, eu tenho alguns 4 para o senhor escolher. Eu tenho 8 dividido por 2, raiz quadrada de 16, eu tenho 32 dividido por 8 e assim por diante. Agora, o que ele vai escolher? Ele vai escolher o melhor 4. Ele vai falar, de todas as opções que eu te dei, a melhor opção e a que eu quero é raiz quadrada de 16. Só que você, como sempre, esqueceu de falar ainda 2 vezes 2, 2 vezes 2, e assim por diante. Ele quer ter o quê? Acabar na negociação com o sentido que ele ganhou de você. Dê a eles a sensação. Que muitas vezes, quando a gente fala de ganha-ganha, muitas vezes o ganha-ganha é ter a sensação do ganha-ganha. Isso é o mais importante. Então são os 4 estilos de personalidade e como você pode reconhecer e como você deve agir com cada um deles. Professor, nós acabamos de ver os 4 estilos de personalidade que normalmente congrega a maioria das pessoas, né? Quando a gente não sabe o tipo de pessoa com quem a gente vai se relacionar, qual que é a forma de se apresentar numa negociação para uma pessoa que a gente não sabe qual é o estilo? Bom, eu te diria que se você não sabe qual é o estilo, você deveria ter tentado conhecer. Porque como é que você pode conhecer uma pessoa? Você não precisa realmente conhecer a pessoa com quem você vai falar, mas você poderia tentar conversar com pessoas que já negociaram com esta pessoa para tentar entender qual é o estilo dela. Se você realmente não consegue ter essa informação, você deveria se preparar para negociar com os 4 estilos. Já fazer uma preparação. Como eu falei, pega uma pessoa da sua equipe e seja uma pessoa obstinada, seja dura comigo. Seja uma pessoa mais afável comigo. Seja uma pessoa que não para de falar comigo. Seja uma pessoa mais metódica, vai me perguntar um monte de detalhes. E tente se treinar para, entre aspas, enfrentar esse seu oponente ou esse seu interlocutor. E aí, no momento, você usa a estratégia que mais você se sentir adequada quando você estiver frente a frente com ele. Leva as 4 na manga. Leva as 4 na manga. Mas eu diria, tente sempre saber quem é a pessoa que você está... Tente buscar informações, nem que seja na mídia. Às vezes você vai negociar com uma pessoa, seja na mídia. Leia sobre essa pessoa. Tente conversar com pessoas, conversar com pessoas que já negociaram. Ou pessoas da sua empresa, ou você que conhece pessoas da empresa a qual. Qual é a cultura da empresa? E muitas vezes a cultura da empresa representa também a forma daquela pessoa estar atuando. Vale a pena investir nessa investigação. Vale a pena investir nessa investigação. Porque aí você gasta menos tempo com a preparação. Imagina você se preparar para 4. Claro, você vai ter, se você realmente não sabe, se prepare para 4.
Somente no dicionário, sucesso vem antes de trabalho. Tá certo. Muito obrigado, professor. Quando nós passamos para você que você precisa reconhecer para poder agir adequadamente com os diferentes tipos de personalidade ou com os 4 estilos de personalidade, eu quero dizer a você que você também precisa se conhecer. Qual é a minha personalidade dominante? Eu sou uma pessoa metódica? Eu sou uma pessoa afável? Eu sou uma pessoa obstinada? Eu sou uma pessoa sociável? E ter ciência que eu não posso agir exatamente como eu sou com ao outro. Eu preciso o quê? Me colocar no lugar do outro, tentar ver aquilo que ele valoriza, aí sim, com essa informação, agir de acordo com o que o outro valoriza. E assim, com certeza, as negociações vão ter suas barreiras em muito baixadas. Eu queria colocar para vocês agora que eu quero dar somente um exemplo. Imaginem uma negociação entre um sociável, Dercy Gonçalves, e entre um metódico, Eduardo Suplicy. Tentem imaginar uma conversa dessas no Congresso. Se os dois, nenhum dos dois ceder um pouquinho ou tender a se adaptar ao outro, vai haver negociação? Com certeza não. Porque o tom de fala, o tom agressivo, o tom talvez dos palavrões que a Dercy venha a falar, talvez agridam o Suplicy. Assim também como o jeito morno, o jeito impassível, o jeito vagaroso do Suplicy também vai irritar a Dercy. Então, pessoal, se há interesse de negociação entre os dois, algum dos dois vai ter que ceder. Tem até o nome do filme, até um filme que fala isso. Alguém vai ter que ceder. Um dos dois vai ter que ceder. E quando a gente fala de negociação só começa quando as pessoas estão predispostas a fazer algum tipo de cessão. Mesmo que essa cessão seja mudar a sua forma de agir, a sua forma natural de agir. Aí vem aquele link que eu faço lá com o começo. Lembra que eu falei? Uma das características ideal de um negociador, ou características de um negociador ideal, é ser ator ou atriz. Por quê? Se eu vou querer falar com o outro, eu vou ter que atuar como o outro gostaria que atuassem com ele. E talvez eu tenha que, naquele momento, modificar um pouco a minha forma normal de interagir. Só assim eu vou conseguir a empatia e o rapport dessa pessoa. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente o que é essa empatia e esse rapport. E eu quero dizer para vocês, com relação a isso que nós estamos dizendo, de se colocar no lugar do outro, uma coisa que sempre você escutou foi, que eu chamo de regra de ouro, negocie com o outro da forma como você gostaria que negociassem com você. Negocie com o outro da forma como você gostaria que negociassem com você. Essa é a regra de ouro. Mas mais valorosa ainda, com mais valor que a regra de ouro, eu diria para vocês que existe uma regra de platina, que é negocie com o outro não como você gosta que negociem com você, mas sim como o outro gosta de negociar. Se você conseguir fazer isto, perceber isso e agir desta forma, com certeza a sua negociação vai ser muito facilitada. Vai ter um índice de sucesso muito maior do que uma pessoa que não se importa ou com o estilo de personalidade, se é sinestética, se é auditiva, se é visual, qual o estilo de personalidade. Se eu não consigo me adequar ao outro, meu índice de sucesso vai ser muito baixo, eu vou ser muito frustrado. Quanto mais me frustro, menos autoestima eu tenho e eu perco uma das características de um negociador ideal, que é ter autoestima elevada. Aí vocês podem me perguntar, mas como é que eu vou saber algumas informações sobre determinados tipos de pessoa? Eu tenho que descobrir as informações. Então aqui, o próximo slide que vocês estão vendo é como descobrir necessidades e interesses de outra parte. Primeiro, nós temos 2 tipos de pergunta. Perguntas abertas e perguntas fechadas. O que seria uma pergunta fechada? O senhor gosta de azul? É uma pergunta fechada, ele vai dizer sim ou não. O que seria uma pergunta aberta? Que cor o senhor prefere? Aí tem o que? A opção de falar que cor ele quer. Você não gosta de nenhuma cor. Então, pessoal,
a primeira técnica para você conseguir ter informações é perguntas abertas e fechadas. Imaginem no mundo corporativo, uma pergunta fechada. Quantos funcionários tem a sua empresa? Ele vai te dizer quantos funcionários tem a empresa dele. Não estou dizendo que não deve ser feito esse tipo de pergunta, mas não pode ser feito somente este tipo de pergunta. Uma pergunta aberta. Quais são os planos da sua empresa para os seus próximos 3 anos? Com certeza não vai vir uma resposta sim ou não. Vai vir o quê? Um detalhamento, ou talvez uma visão, que vai trazer uma série de detalhes, onde em alguns momentos você pode fazer algum tipo de pergunta fechada. Então intercale perguntas abertas e perguntas fechadas. Uma outra técnica que nós quero dizer para vocês com relação à obtenção de informação é uma técnica que o Jô Soares usa, que é a técnica do funil, que é do aberto para o fechado. Se vocês assistem o Jô Soares, vocês vão ver que quando ele põe um entrevistado do lado dele, primeiro ele fala o quê? Um monte de generalidades, fala sobre coisas gerais. E aí, em determinado momento, ele o quê? Dá uma fisgada e faz a pergunta crucial daquela entrevista, ou as perguntas importantes daquela entrevista. Então, quando você for conversar com alguém, converse sobre generalidades. Você vai o quê? Percebendo a pessoa, para depois, com essas percepções que você tiver, você pode agir de uma maneira mais adequada a essa pessoa. Então, isso nós chamamos de técnica do funil. Vamos ver um exemplo típico de uma condução de uma entrevista ou de conseguir informações de alguma pessoa. Se vocês assistem ao Jô Soares, vocês vão ver que ele conduz a entrevista de uma maneira, começando por uma maneira genérica, por assuntos que não têm a ver com a entrevista em si, mas vem sobre o dia a dia da pessoa, para depois, em determinado momento, ele vem e faz a pergunta crucial, ou as perguntas cruciais, ou as perguntas que importam para a plateia e para ele naquele momento. Mas primeiro ele faz toda uma preparação do campo para poder fazer essa colheita. Agora, já não o Clodovil. O Clodovil ele é muito direto. Uma vez tem até um exemplo, nós temos um exemplo, que ele estava entrevistando o Lobão e ele perguntou para o Lobão. O Lobão acabou de sentar e ele falou, olha para a câmera da verdade e diz, desde quando você é drogado? O Lobão levantou e foi embora. Não rolou a entrevista, não rolou o negócio. Não o quê? Porque não houve empatia, não houve a forma correta de saber o que se estava sendo falado, ou o que se estava querendo saber da pessoa, ou não foi preparado o campo. Primeiro você precisa saber aonde está pisando, para depois colocar as partes importantes da negociação. A importância de uma boa pergunta. Pessoal, as perguntas elas têm que ser feitas não à toa, tem que ter uma preparação para elas. Existem jornalistas que estudam anos para fazer esse tipo de pergunta. Uma jornalista recém-formada vai para um campo de futebol, um jogador toma um carrinho, tem fratura exposta, ela chega com o microfone, doeu. Isso é pergunta que se faz? Quem é que vai levar essa pergunta? Pense na pergunta que você quer falar. E para isso vai ter um momento de preparação. Prepare as perguntas com antecedência. E o que é preparar essas perguntas com antecedência? Tente talvez no grupo de trabalho que você está, olha, faça o papel de cliente e eu de negociador. Que perguntas, eu vou começar a negociar com você, me faça as perguntas que você faria se você fosse a pessoa. Claro, você não vai matar todas as perguntas, mas com certeza, algumas perguntas você vai ter respostas já preparadas. É muito mais fácil você responder algo que você já teve contato uma primeira vez, que você já se preparou para responder, do que uma pergunta que é feita de última hora. Uma das características lá do negociador ideal é momentos de incerteza. Em alguns momentos de certeza, você vai poder sair fora. E outro, se for uma pergunta realmente você não tem condições de responder naquele momento, você pode frear a negociação, desfazer a negociação e pode não ter nenhuma negociação. Então, prepare perguntas com antecedência. Com quem? Com a sua equipe. Você já deve ter escutado a frase, informação é poder. É uma frase altamente assertiva, porque ela é muito profunda. Porque quanto mais eu sei sobre a outra parte, maior a possibilidade de negociação, maior a possibilidade de barganha. Então, se você tem informações, isso a gente vai ver muito na próxima aula, que vai falar sobre negociação efetiva, nós vamos ver que a importância de ter as informações. Informação é poder. Como é que eu consigo informações? Ouvindo. Como é que eu posso ouvir melhor? Esteja sempre atento e aqui e agora. É muito comum estar no meio de uma negociação, você está negociando e está no telefone, está no computador. Pessoal, o que é estar aqui agora? No momento em que você for fazer uma negociação, esteja de corpo
alma e mente naquela negociação. Porque alguns detalhes podem passar desapercebidos e você fazer uma negociação que pode ser um ganha-perde em você perdendo. Mostre que você está prestando atenção. Como é que você mostra que você está prestando atenção a alguém? Simplesmente vá o quê? Concordando, sorrindo, mudando o seu humor, talvez com uma coisa que foi falada que você não concordou muito, mas tente o quê? Demonstre à pessoa, ou demonstre ao seu interlocutor que você está prestando atenção através de comunicação não verbal. Não interrompa, principalmente se for um associado. Não interrompa, deixe a pessoa chegar até o final. Não tente colocar palavras na boca dela. Espere ela colocar as palavras, você faz o seu entendimento e aí você retorna para ver se foi realmente se o que você entendeu foi o que ela realmente quis dizer. Seja paciente. Hoje, pessoal, eu até costumo dizer nas minhas aulas que existem cursos de técnicas de apresentação, comunicação em público, comunicação verbal. Pessoal, mas nós estamos num momento que talvez tenha que ter outros cursos adicionais. Técnicas de audição. Já pensaram nisso? Técnica de como ser paciente. Porque hoje o nosso dia a dia ele é muito corrido. As pessoas estão cada vez com menos paciência. Se eu contasse aqui na frente de vocês de 1 a 30 segundos, vocês ficariam loucos com essa gravação. Vocês talvez parassem até de assistir. Porque 30 segundos seria um tempo enorme. E 30 segundos não são nada. Então, pessoal, seja paciente. Se não entender, pergunte. Pessoal, você não precisa entender tudo que está sendo falado. Não entendeu? Pergunte. Porque você não pode sair de uma negociação pensando que você entendeu, ou será que aquilo que ele quis dizer foi aquilo mesmo? Ou será que realmente o prazo é aquele? Será que não é? Está dividido em 2? Está dividido em 3? Não entendeu? Pergunte. E por último, a regra 2 por 1. Já é muito batido isso, mas quero mostrar esse slide para vocês. Regra 2 por 1. Deus nos deu 2 orelhas, um nariz e uma boca para que a gente escutasse mais do que falasse, e falasse o essencial. Para nós conduzirmos uma negociação, o poder da negociação está em quem escuta e não em quem fala. E quem escuta pode elaborar melhor o retorno. Então, pessoal, escutem e falem. Escutem e falem. Queiram saber quem é a pessoa que está falando com você. Quais são as necessidades dela. O que ela valoriza. E para você ter esse tipo de informação, é só fazendo perguntas corretas, no momento correto, estando atento às respostas, raciocinando e aí depois colocando tudo isso em algumas palavras, ou seja, fazendo uma paráfrase ou um resumo daquilo que foi concordado. 2 frases aí para vocês. Falar é prata, calar é ouro. E a outra, vejam essa segunda. Falar, ou aprenda a falar com os outros. Escute mais. Essa frase para mim é uma das frases mais inteligentes que eu já vi até hoje. Aprenda a falar, escute. Essa é a mensagem. Atenção! Discursos prontos são desastrosos. A flexibilidade e escuta apurada são muito importantes. Então não adianta você se preparar para um discurso pronto. E quando você chega lá na frente, as coisas são diferentes. Então você tem que preparar o quê? Para o contexto geral, e aí você vai caminhando para o lado em que esse contexto geral te leva. Isso vai depender do quê? Do que você está escutando e de quanto você é flexível. Um conceito que já foi abordado com vocês em outra aula é o conceito de empatia. Eu estou falando de empatia novamente porque eu preciso fazer o quê? Uma conexão ou relacioná-lo com algo mais importante que nós vamos ver agora, que é o conceito de rapport. Só para vocês terem o que é a definição do que é empatia. É a capacidade de identificar quem e como é a pessoa com quem você está negociando. Quais as necessidades e então agir de acordo com o que ela espera. Se eu falar de empatia e relacionamento, gostaria de ressaltar alguns pontos. Para que eu quero empatia e relacionamento? Para ser mais flexível e adaptar meu perfil do outro negociador. O relacionamento ele deve contribuir para a construção de um clima de confiança. Lembram-se, alguns perfis ou alguns estilos de personalidade têm o quê? Uma necessidade de segurança maior que os outros, mas todos têm necessidade
de terem segurança no momento de uma negociação. O relacionamento fica mais agradável e mais produtivo para ambos os negociadores. O nosso grande ponto é, temos que tentar conduzir as negociações para ganha-ganha. Se nós trabalharmos num ambiente de empatia e de rapport, de um bom relacionamento, talvez nós consigamos atingir o ideal de uma negociação, que é o ganha-ganha. Lembrando que, na maioria das vezes, nós não vamos ter esse tipo de condição ganha-ganha em todas as negociações. O que é rapport? Se eu fizer um resumo do que está no dicionário com relação a rapport, é concordância, conformidade e harmonia. Rapport é uma palavra que vem do francês, passada para o inglês, e que tem, se você pegar no dicionário inglês e fala, é concordância, conformidade ou harmonia. Por que eu quero ter harmonia? Para me harmonizar com o meu negociador. Para tentar o quê? Conseguir com ele os resultados que eu espero da negociação e que talvez ele também espere da negociação. O que é rapport? Rapport, nesse sentido de você estar interagindo com outra pessoa, eu posso dizer que as pessoas tendem a gostar e confiar mais nas pessoas que se parecem com elas. E como que eu posso fazer alguém se sentir parecida comigo? É eu me fazendo parecer ela. Como é que eu faço isso? Louco isso, né? Mas é assim mesmo. Formas de fazer rapport. Primeiro, espere gestos. Então, se você está negociando com alguém e esse alguém com quem você está negociando coloca uma mão num dos bolsos, talvez seria uma boa atitude, claro, sem forçar nada, você também colocar a mão no bolso. Se a pessoa começa a mexer nas mãos, talvez você mexa nas mãos. Se cruzar os braços, você cruza os braços também. Então é tentar espelhar, não é todos, alguns gestos. O subconsciente dessa pessoa vai começar o quê? A captar que aquela pessoa que está na frente dela tem alguma coisa de parecido. E se tem alguma coisa de parecido, eu gosto mais e confio mais. Uma outra forma de eu fazer o rapport é acompanhe a voz, ritmo, volume, energia. Se com quem você fala num tom mais vagaroso, mais baixo, mesmo que você fale alto, tente modular assim como eu fiz agora a sua voz. Isso cria rapport. E o rapport cria empatia. Empatia cria um bom relacionamento. Bom relacionamento, boas negociações. Acompanhe o humor. Então você pode acompanhe o humor da pessoa. Se a pessoa é uma pessoa um pouco mais sisuda, talvez talvez você também não vai. Imagina você conhecer uma pessoa sisuda, você entrar sorrindo para ela, né? Você não vai conseguir nada. Então você tem o quê? Se adaptar àquele ponto. Você não pode perder o seu bom humor. Uma coisa é bom humor, outra coisa é ser uma pessoa mais formal. Então, seja mais formal. A pessoa vai reconhecer você uma pessoa mais formal, que é parecida com ela, e todo aquele ciclo de novo. Use de truísmos, fatos relevantes e óbvios. Por exemplo, você está numa negociação em que o cliente já te falou que ele tem 5 mil reais para dar de entrada. Então, você vai no começo da negociação com essa informação. Olha, é verdade então que o senhor tem 5 mil reais para dar de entrada. Pessoal, eu usei de uma afirmação que a própria pessoa me deu. Apenas estou falando com as minhas palavras. Então tente pegar alguns fatos e fazer com que esses fatos que foram falados por quem você está negociando, repita-os como uma afirmação. Porque elas são uma afirmação, porque elas vieram do seu cliente. E aí tudo isso, pessoal, quando eu falo, é sem exagero. Então quando você fala uma coisa que já foi falado por outra, puxa vida, o seu subconsciente não percebe, mas ao mesmo tempo já está percebendo, aquela pessoa tem algum tipo de similaridade à minha pessoa. E um quinto item é: acompanhe as objeções para depois revertê-las. Se um cliente coloca uma determinada objeção àquele negócio, numa primeira instância, concorde com a objeção que ele está colocando. Seja empático a ele. Mas depois coloque também o seu ponto de vista. Se o cliente faz uma objeção e você fala, eu não concordo com essa sua objeção, o que vai acontecer? Vai criar o quê? Um impasse, talvez. Então, olha, realmente o senhor tem razão com relação a essa objeção que o senhor está fazendo. Mas vendo por um outro lado, isso que o senhor disse que não era investimento, por outro lado, pode realmente não ser considerado investimento, mas é uma forma de você valorizar as ações da sua empresa. Então, pessoal, o cliente faz uma objeção, concorde com essa objeção, mas depois leve-a para o caminho que você quer. E quando você faz esses cinco itens
espelhando os gestos, acompanhando a voz, acompanhando o humor, usando de truísmos e acompanhando as objeções para depois revertê-las, isso vai dar ao cliente a sensação de que você é muito parecido com ele. Isso cria empatia, que cria todo aquele ciclo que nós vimos de novo, até o ponto de chegar a uma negociação forte. Vamos falar agora de um pecado capital com relação à negociação, que é criticar ou apontar falhas no outro negociador. Para exemplificar esse conceito, eu vou contar uma história para vocês. Uma história pessoal. Eu estava num clube, numa roda de amigos, e de repente uma das pessoas que estavam na mesa da gente tomando uma cervejinha falou assim: "Ô Eduardo, eu fiz ali um negócio da China. Uma garota bobinha, eu pedi o preço por uma casa que eu estava vendendo e essa garota pagou o que eu pedi, não regateou nada. Ô garota boba!" Aí ele me sentiu que eu ficasse vermelho, estava ficando vermelho, e tinha feito esse negócio com a minha irmã. Eu sabia disso, que ela tinha feito um negócio com ele, mas não sabia que ele tinha enganado a minha irmã. E a minha irmã comprou esta casa e pagou aquilo que ele pediu, porque ela precisava daquela casa naquele ponto, porque ficava próximo à escola, próximo à casa da minha mãe e próximo ao trabalho dela. E ela pode ser uma garota bobinha, mas com certeza com ele eu nunca mais faço negócio. E talvez alguns outros amigos nossos que estavam em volta também não farão. Então, se você fez algum negócio onde você fez um grande ganho, não critique, não comente falhas, não comente falhas dos outros negociadores com outras pessoas. Guarde para você. Bom, pessoal, nesta aula de hoje, que cobriu habilidades essenciais do negociador, nós abordamos os seguintes pontos: características de um negociador ideal, o uso da assertividade. Entendemos que as pessoas são diferentes, então como negociar com cada uma delas? Vimos que as pessoas têm estilo de personalidade diferentes também, como reconhecer e como agir com cada uma delas, como influenciar o outro através de ideias e argumentos, a regra de ouro versus a regra de platina, como descobrir as necessidades e interesses da outra parte, fazendo perguntas, utilizando a técnica 2x1, criar um clima de confiança e empatia através de rapport, e o pecado capital de não criticar e apontar falhas do outro negociador. Esta é uma aula, pessoal, que ela não serve somente para o seu dia a dia profissional. Você negocia também na sua casa, você negocia no seu clube, você negocia na sua comunidade, você negocia quando você vai a um bar, você negocia com a sua esposa, com a sua sogra, com os seus filhos. Você tem grandes oportunidades de negociação. Aproveite então o conteúdo desta aula para colocá-lo em prática já. Durante a aula nós comentamos sobre os 4 estilos de personalidade e da importância de você conhecer a si mesmo e tentar identificar você em algum dos 4 quadrantes. Gostaria de fazer a seguinte pergunta a vocês: se vocês tivessem que reconhecer uma pessoa pública para colocá-la em cada uma dos outros 4 quadrantes, como os 4 exemplos que eu dei, quais seriam essas pessoas? Quais seriam as características de cada uma dessas pessoas para você poder colocá-las em cada um dos quadrantes? E qual delas você identifica mais parecida a você mesmo? Professor, diversas das sugestões de abordagem que foram colocadas, elas se apresentam como modelagens de comportamento, né? Quer dizer, a gente deve se comportar dessa ou daquela maneira, com um tipo diferente de pessoa e tal. Em que medida que isso não é uma falsa demonstração da nossa personalidade, especialmente considerando o forte elemento cultural que permeia o Banco do Brasil e as instituições convidadas que fazem parte desse programa? Você pode considerar isso como um aviltamento da sua personalidade, mas você pode considerar isso como uma técnica para atingir um objetivo. Eu poderia dar um exemplo bem simples. Quando você está querendo conquistar alguém, quando você está namorando, muitas vezes você muda a sua forma de se comportar para tentar conquistar aquela pessoa. O namoro nada mais é que uma conquista. Então, muitas vezes você muda a sua forma de comportar para se tornar mais empático à pessoa, para conseguir ter uma negociação efetiva.
que seria a negociação efetiva nesse sentido? Seria a conquista e depois o namoro em si. E nada disso você deixou de ser quem você é, nem passou a ser antiético ou aviltar a sua personalidade. O exemplo é feliz porque a medida está no seguinte, né? Quer dizer, se a pessoa valem a pena algumas concessões que estejam dentro do nosso padrão ético de comportamento. Quando essas concessões passam de um determinado ponto, passa a não valer parte aquela negociação, talvez. Até porque quando a gente parte para uma negociação, nem todas as negociações devem ser concretizadas. Você vai somente concretizar aquelas negociações que estiverem de acordo com o seu objetivo inicial de atingimento, o objetivo mínimo inicial de atingimento. Perfeito.